Nós vimos no módulo anterior toda a parte do processo de recrutamento e seleção. Então, finalizado esse processo, nós vamos efetivamente para a fase da admissão do colaborador. E aqui teremos algumas questões muito específicas que devem sim ser observadas. É normal nos depararmos com uma lista enorme de documentos para realizar a admissão. Na verdade, nós já vimos que algumas empresas, inclusive, pedem muitos documentos na fase de recrutamento e seleção, mas agora nós estamos mudando isso. Só que quando falamos na fase de admissão, alguns documentos são obrigatórios e é necessário que a gente saiba e entenda o que realmente a empresa precisa solicitar para a gente auxiliar ela na hora de fazer essa adequação. A admissão é a fase que você vai formalizar a contratação daquele candidato que foi qualificado para a vaga e ele vai virar um colaborador da empresa. E aí aqui vamos para o primeiro ponto que tem que ser observado. Acabado o processo de recrutamento e seleção, nós temos uma nova finalidade e um novo vínculo. Então a gente vai ter alteração da base legal de tratamento daqueles dados. Em regra, é para ser a parte do cumprimento de contrato, porque a gente tem um contrato de prestação de serviços a ser cumprido. Porém, alguns dados que são solicitados pela empresa vão além da escolha delas e a empresa está cumprindo uma obrigação legal em solicitar aqueles dados, aqueles documentos. Então, para a empresa, é sim uma obrigação legal a parte de alguns documentos que são solicitados. Além disso, na prática, nós nos deparamos com inúmeras situações. O contrato de trabalho nem sempre ele vai estar escrito. Muitas vezes nós vamos ter o contrato escrito, a parte do contrato verbal e aí a parte onde só anotam na carteira de trabalho, que é uma mescla ali do contrato verbal com o contrato escrito. Primeiro ponto que a gente tem que saber é que sim, para um contrato de colaborador, ele sempre vai ter que estar registrado na carteira de trabalho. Então, se a gente só se deparar com um contrato de trabalho, ou verbal ou escrito, sem anotação na carteira de trabalho, ele já vai estar errado e a empresa vai ter que se adequar por fins trabalhistas. Ela precisa da carteira de trabalho para fazer essa regulamentação. Agora, quando a empresa só tem o hábito de fazer a anotação na carteira de trabalho, nós temos um buraco, vamos dizer assim. Porque quando a gente tem o contrato físico, é muito mais fácil de fazer a adequação, porque a gente trabalha com um aditivo ou a gente renova os contratos de trabalho, colocando todas as cláusulas necessárias, os cumprimentos de obrigações, tudo que a gente precisa atender para que a empresa esteja em regularidade com o LGPD nessa fase. Mas quando não temos, vem aí uma das maiores dificuldades que você vai ter, que é adequar as empresas que não trabalham e que não vão conseguir trazer o contrato físico para a relação. É importante que a gente tenha consciência de que tem um mundo ideal, como deveria ser em todas as empresas. O essencial é que tenha o contrato de trabalho, prevendo todas as obrigações da empresa, todas as obrigações do trabalhador, mas nem sempre as empresas trabalham dessa forma. E se elas não querem trabalhar ou não conseguem, você vai ter que ver qual que é o motivo. Você não vai deixar a empresa na mão. Você precisa trazer soluções para que ela esteja em conformidade dentro da atividade que ela exerce. Então vamos pensar aqui, quando a empresa já traz um contrato de trabalho, vai ser muito mais fácil da gente adequar aquele contrato, porque a gente já tem o instrumento físico. Quando ela não traz, você vai ter algumas opções. Quando são situações que não envolvem o consentimento do colaborador, por que eu digo não envolvem? Porque se tem o consentimento, a gente vai precisar dele expresso e inequívoco, então não vai ter saída, a gente vai ter que ir atrás do colaborador, ele vai ter que assinar eletronicamente ou fisicamente o documento. Mas quando não envolve o consentimento, você pode fazer um aditivo para a empresa de forma eletrônica, se ela tiver algum sistema, onde aparece efetivamente uma mensagem para o colaborador, ele tem que dar um ciente, clicar no OK, ele só vai conseguir clicar depois de ler, vai tendo alguns mecanismos que vão descendo, ou você manda esse informativo pro colaborador através de um e-mail geral, preferencialmente o e-mail corporativo, com cópia de entrega e cópia de leitura. E aí você arquiva que o colaborador teve a ciência efetiva daquelas questões novas introduzidas dentro do seu contrato de trabalho. Aqui são ideias para você fazer essa adequação e com alguns casos que com certeza você vai se deparar na prática. Agora, entrando em quais são os documentos efetivamente obrigatórios na fase de admissão. Vamos pensar nos documentos para fazer o contrato de trabalho, que é o nome completo. Nós precisamos de um dado de identificação, que é o CPF,
o comprovante de endereço do colaborador. Esses documentos são os essenciais para a gente poder, inclusive, fazer um contrato escrito com uma pessoa. Mas, além deles serem essenciais, eles também são documentos obrigatórios para que você faça o registro do colaborador. Nós temos o fato da carteira de trabalho. Ela é um documento obrigatório, mas nós temos, desde 2019, a carteira de trabalho online. E como que funciona? Não são todas as empresas que já estão utilizando, muitas estão em fase de adequação. Mas a ideia é que a carteira de trabalho online substitua a carteira física por N questões. Muitos trabalhadores perdiam as suas carteiras físicas, tinham mais de uma. As empresas tinham algum déficit, às vezes ficavam com a carteira e não devolviam para o colaborador. Isso trazia muito prejuízo. Entre inúmeros outros fatos que originaram o governo a estipular a carteira eletrônica. Mas com relação à carteira eletrônica, houve uma alteração na CLT e lá no artigo 16 ele traz que terá como identificação única do empregado o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas. Então, o simples CPF basta se a empresa já estiver adequada com relação à carteira eletrônica para fazer essa parte de registro do colaborador. Mas isso para fazer o registro. Então, o colaborador tem que trazer nome completo, endereço, CPF e, mais do que nunca, ele é importante porque ele está vindo, inclusive, como identificação da carteira de trabalho. E nós também precisamos do número do PIS, porque o número do PIS, ele é essencial. Vocês vão ver que ele é obrigatório para a parte do e-social, porque é através dele que você faz a parte de recolher as guias do FGTS, você informa o INSS também sobre os recolhimentos daquele trabalhador, então ele é um documento essencial. Estamos passando por essa unificação de todos esses números para o CPF? Estamos, mas até o momento ainda existem diversos números e eles precisam ser informados e entregues para a empresa para que ela possa cumprir obrigações legais com relação a prestar contas para o governo sobre o registro ou não daqueles colaboradores. É importante a gente ressaltar que mesmo antes da LGPD já estar em vigor, o empregador já possuía a responsabilidade de utilizar todos os dados, todas as informações dos seus trabalhadores de forma adequada, sendo que ele só poderia realmente utilizar aquelas informações para as questões que estivessem diretamente ligadas ao cargo para o qual aquela pessoa tinha sido contratada, sob pena de vir a responder por danos morais, com base lá no Código Civil, mas conforme já a jurisprudência consolidada do TST. Então, sempre que tinha algum desvio de finalidade dentro do tratamento de dados, ele poderia até vir a responder por danos morais ocasionados ao colaborador. Isso mesmo antes da LGPD estar em vigor. Então, a gente já tem essa parte que já era observada por cima e agora ela provavelmente virá mais forte. Será uma tese ainda mais usada pelos advogados trabalhistas quando eles observarem descumprimento da empresa com relação ao tratamento dos dados. Então, você tem que estar atento a solicitar apenas os dados que realmente a empresa precisa tratar. Outro ponto que eu quero trazer aqui e acho que é importante que vocês observem é com relação à ficha de cadastro. As empresas trabalham ainda com a ficha de cadastro. Pode ser que ela também venha a ser substituída apenas exclusivamente pelo e-social, pode ser, mas a gente tem a ficha de cadastro. Dentro da ficha de cadastro, geralmente são solicitados diversos dados que não têm nenhuma relação com o trabalho em si e a gente não encontra uma finalidade. Então, você vai ver muitos dados serem colhidos, você vai ter que fazer essa adequação. Um dos primeiros pontos que você vai ter que observar é que a empresa, muitas vezes, ela só cumpre o que a própria contabilidade manda. É muito normal que a contabilidade mande uma ficha de cadastro padrão, a empresa preenche aquela ficha de cadastro e depois ela vai passando os dados para a contabilidade. Geralmente, quando a gente questiona a empresa, ela vai fazer essa menção de que foi a contabilidade que solicitou. Quando nós perguntamos para a contabilidade, eles informam que são os dados solicitados pelo e-social. Nós vamos ver também isso numa aula mais específica. Porém, você vai ter que fazer uma adequação também dos dados solicitados. Com relação à foto, que ela é anexada na ficha de cadastro, eu acho que 95% das empresas utilizam fotos do empregado, devemos observar um ponto muito importante. Muitas empresas já sofreram, inclusive, penalidades do Ministério Público do Trabalho ou autuações, por não terem a foto do colaborador na ficha de cadastro. A foto ela é vista como uma parte da identificação fiel do colaborador, principalmente se a empresa utiliza, dependendo do tamanho da empresa, formas de cadastros. Só o número do documento, se ele passar lá na portaria, vai apitar que é a pessoa.
Às vezes tem alguém que está ali fiscalizando e ele vai olhar pela foto que bate com a fisionomia da pessoa. E dependendo do tamanho da empresa, não é nem possível fazer esse controle. E além disso, a gente tem essa cultura, o Ministério Público do Trabalho entende que é devido na maioria das vezes, nós já tivemos autuações e provavelmente esse dado será mantido, mas ele não tem uma lei, uma regra que fale tem que constar sim a foto do trabalhador na ficha de cadastro. Mas é importante que você pergunte até se eles já tiveram autuação. E eu vejo que temos uma finalidade em ter uma foto do trabalhador na hora da ficha de cadastro. Quando a gente já fez a admissão, a gente não está falando aqui lá da parte de recrutamento, a gente está falando no ingresso da empresa, para ele ter exatamente a fisionomia da pessoa com relação aos dados que ela possui. E isso cumpre uma finalidade. Então vamos dizer que culturalmente acabou tendo como base a parte do tratamento para foto na ficha cadastral. Outra coisa que é muito importante que também tenha dentro lá da ficha de cadastro, além do nome completo, endereço, CPF / carteira de trabalho, é a parte da data de nascimento também tem que constar ali. Esse sim é um dado que é necessário que você preencha lá no e-social quando você vai fazer o cadastro do seu colaborador. E ele é essencial para você ver se ele tem idade mínima para estar atendendo aquele cargo que ele está, né? Se ele realmente já é maior de idade. Depende do tempo que a empresa vai mandar essa informação que vai conflitar com os dados previdenciários, com os dados lá de FGTS. Então, sim, ele acaba sendo necessário. E tudo bem, você preencher, está dentro da finalidade. O documento de identidade, ele ainda é solicitado, o famoso RG. Pode ser que daqui a um tempo não seja mais obrigatório e a gente fique exclusivamente com o CPF. O próprio número do PIS, conforme eu falei. E aí aqui tem 2 pontos que eu quero trazer, que na maioria das fichas de cadastro tem a solicitação e nós não temos uma legislação específica para as empresas privadas. Um deles é com relação ao título de eleitor. A maioria das fichas vem a solicitação do número do título de eleitor. O título de eleitor, ele só vai ser solicitado obrigatoriamente em cargos públicos e nas situações em que aquela pessoa está se candidatando para um cargo eleitoral e ela vai precisar se afastar para cumprir esse cargo. Então, veja, solicitar ele na admissão, a gente não tem a finalidade e necessidade, porque ela não vai precisar colocar esse documento, esse dado em nenhum local. E é normal, porque quando você faz o cadastro no e-social, vai ter o campo que você pode preencher, mas ele é opcional. E ele só vai ser obrigatório em situações muito específicas. Então, não tem o porquê as empresas coletarem a parte do dado do número de título de eleitor da pessoa. O outro dado que também é coletado, e aqui vocês vão ver que tem divergências de entendimento, é com relação ao certificado de reservista. O certificado de reservista já foi obrigatório, hoje em dia não é mais que todas as empresas colham ele. Mas o que se justifica? Muitas empresas entendem que é devido solicitar o certificado de reservista, porque se o colaborador não tiver em dia com o seu cumprimento das suas questões militares, ele vai ter que ser afastado por um período, muitas vezes, para cumprir pelo menos o período mínimo obrigatório de serviço militar. Mas veja, essa função não cabe à empresa fiscalizar. É uma questão do governo fiscalizar quem está ou não em conformidade com as leis militares, com as leis civis. Então, acaba sendo uma estratégia muito mais cultural que as empresas continuem solicitando do que necessária. Quais são as situações que são obrigatórias solicitar esses documentos? Alguns concursos públicos que obrigam que você colete, porque você tem que apresentar certidões. E se tivermos em alguma situação emergencial, de guerra, alguma questão assim, porque pode ser que a pessoa seja convocada e aí pode ser que venha alguma regulamentação para as empresas. Mas em regra, você não tem essa obrigatoriedade também dentro do sistema. Mas 90% das empresas acabam coletando por um padrão cultural e nunca nem é utilizado. Veja, é mais um dado tóxico, porque se você não vai utilizar, para que você coleta? Então, esses 2 pontos são bem importantes a gente observar, que são 2 dados quase sempre coletados e que eles não são obrigatórios e não cabe à empresa a fiscalização deles, a não ser em situações extremamente específicas. E aí, caso surjam essas situações, a empresa sim deveria coletar, não desde o início da admissão do colaborador na empresa. É também importante lembrar que lá no e-social, quando você é um MEI
que aí não é necessariamente a empresa. Se você não tiver as últimas declarações de imposto de renda, aí sim o sistema solicita que você informe o seu número do título de eleitor, para ele verificar se você está em conformidade com toda a situação eleitoral. E aí é uma questão do governo, mas veja, é o governo com o microempreendedor individual. Não tem nenhuma exigência do governo com as empresas cobrarem esses dados dos seus colaboradores. Outros dados que nos deparamos muito nas próprias fichas cadastrais e são até dados sensíveis são tipo sanguíneo, altura, cor dos olhos, cor do cabelo, até linhas de expressões. Acho que eles vêm geralmente com o termo de marcas corporais, que na verdade são cicatrizes, alguma marca que a pessoa pudesse ter que viesse identificar ela. Voltamos aqui também à parte de cultura, né? Antigamente tudo era feito à mão, a gente não tinha essa ligação dos órgãos, não tinha sistemas unificados nem dentro do próprio governo, e era necessário que as pessoas tivessem o máximo de informação possível para realmente identificar uma pessoa. Hoje em dia não tem mais essa necessidade e muitos desses dados que são coletados, eles são coletados a mais. Quais seriam as situações que a gente poderia coletar? Por exemplo, altura, peso, cor dos olhos, de cabelo, manequim, sei lá. Vamos lá. Quando a gente fala em cor dos olhos, cabelo, a gente estaria falando muito de uma relação, se fosse modelo, se a gente está adequando uma empresa de uma agência de modelos, se nós estamos adequando alguma agência de teatro, alguma questão nesse sentido, que você tem qualificações, características, né, pessoais que precisam corresponder à finalidade do trabalho que aquela pessoa vai prestar efetivamente. Viu? Justificou, a gente tem a finalidade. Agora, quando a gente fala em altura, peso, vai depender do que você está falando. Por exemplo, algumas situações têm uma exigência. Vamos pensar em alguns técnicos de eletricidade que precisam subir em escadas, em carrinhos. As NRs prevêem um peso máximo suportado por aquela plataforma. E aí você justifica solicitar aquilo porque você está colocando a segurança do trabalhador em primeiro lugar. Outra questão seria, dependendo do cargo de motorista, dependendo da altura também, você teria que trazer adaptações para que a pessoa pudesse alcançar efetivamente as embreagens e tudo mais. Então, teria uma altura mínima a ser cumprida. Veja que é tudo questão de finalidade. Só que quando a gente se depara na empresa, a gente vê isso sendo cobrado de todos os colaboradores, em todos os contextos, em empresas que nem têm essa obrigação com relação às atividades que elas exercem. Elas só vão cumprindo, porque veio da contabilidade, aquela ficha, a gente vai preenchendo ela completa. Então, olhem aqui as finalidades para a gente realmente saber quais são os dados necessários no momento da admissão. E aí é importante também nós observarmos a parte do salário família. Com relação ao salário família, existem requisitos mínimos que o trabalhador tem que cumprir para que ele possa receber aquele salário. Então, como ele tem uma previsão legal, você vai ter que verificar o que aquela previsão solicita do trabalhador. Então, sempre que ele tiver filhos, então a parte da coleta dos dados dos filhos vai ter que ser equiparada com a parte do salário família. O salário família é pago para as crianças até 14 anos, ou com algumas exceções. Então, você vai ver lá dentro da ficha, provavelmente vai ter assim, tem filhos? Sim. O ideal é que tenha uma segunda pergunta, menores de 14 anos ou inválidos? Aí vai ter sim, e aí você vai pôr para a descrição daqueles filhos que serão os que terão necessariamente direito àquele benefício, né, que vai compor o salário do colaborador. E uma das exigências para a empresa poder pagar o salário é ter a certidão de nascimento dos filhos para comprovar a idade do filho e que ele realmente é filho daquela pessoa. Quando o filho tem menos de 6 anos, tem que estar com a parte das vacinas em dia. Então, é necessário que ele apresente a carteira de vacinação do seu filho com as vacinas em dia. E quando o filho tem mais de 6 anos, então dos 6 aos 14, ele vai ter que apresentar a frequência escolar, uma declaração da escola de que o filho está frequentando, uma declaração de matrícula. Então, ele vai precisar trazer dados essenciais para que ele possa ter esse benefício, e isso tem uma legislação que obriga. E aí você vai ter que solicitar isso já na admissão, porque se ele tiver direito a esse benefício, a empresa tem que pagar, mas tem que cumprir essas regras. Então, a empresa solicitar essas regras, o que significa? Que o colaborador vai ter que trazer
Mas a empresa tem que se atentar para a correta forma e manutenção dentro dela. Não vai ser todo mundo que vai ter acesso, você vai ter que estipular prazos, formas de acesso àqueles dados, porque só quem necessariamente precisar ter acesso vai ter que ter acesso àquilo, não vai ficar aberto para todo mundo. E geralmente são nesses pontos que a gente adequa as empresas com relação a esses dados. E ali dentro da parte da ficha de cadastro, geralmente também tem a informação dos cônjuges. Com relação ao cônjuge, né, ou parceiro, enfim, não tem uma obrigação legal que traga aquilo, mas você pode ter uma finalidade dentro daquela ficha de cadastro no caso de acontecer algo com o seu colaborador, quem que deverá ser avisado. Você pode substituir muitas vezes por essa pergunta. E o próprio colaborador vai indicar a pessoa que ele quer que seja avisado. E o que você vai coletar? Você precisa do nome daquela pessoa e da forma de contato. Não precisa mais de todos os documentos, porque muitas empresas solicitam certidão de casamento para comprovar se é casado, só que não tem nenhuma finalidade de solicitar aquele dado do colaborador. É tudo dado extra, tudo dado tóxico para a empresa. Então, além de todos esses documentos que são obrigatórios na fase de admissão, nós também temos os testes admissionais. E os testes admissionais têm que ser feitos sim, e eles são feitos antes até do próprio colaborador começar a sua atividade dentro da empresa, porque se ali for apontada alguma questão que ele não possa, ele não esteja em conformidade com o cargo a ser exercido, vai ter que ser levantado e verificado o que vai ser realizado com aquela situação concreta. Além disso, ele é um teste obrigatório, a gente tem a previsão em lei, ele tem que ser realizado, e aí tem os parâmetros para que esses testes sejam realizados. Mas é obrigatório sim a realização dos testes admissionais na fase de admissão do colaborador. Bom, esses são os documentos gerais que em todos os casos vão ter que ser solicitados, mas sempre vão ter os casos específicos que vão precisar de documentos a mais. E aí você vai ter que atentar e verificar a atividade da empresa e se ela tem alguma regulamentação específica, tendo em vista a sua atividade. Bons estudos e até a próxima aula!